Muito bom dia, pessoal. Eu já entro aqui trazendo a tela, não é, do resultado de um grande esforço que nós temos aqui desenvolvido. Glória, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza sempre nessa apresentação. Bom, como vocês sabem, vocês estão aqui nos acompanhando 32 oportunidades, 32 aqui nesse ambiente, fora aquelas muitas tantas que nós temos aí trabalhado com vocês durante os eventos, durante as nossas outras atividades, não é verdade? Então, como vocês sabem muito bem, ao longo dos últimos 2 anos, nós temos interagido intensamente com vocês, com os operadores de comércio internacional, e, obviamente, ao longo das nossas apresentações de questões informativas, nós também aprendemos muitas questões de necessidades, demandas, dificuldades, dores, não é, que o operador do comércio internacional brasileiro ele vivencia. Por conta dessa realidade, começamos a trabalhar na busca da solução dessas necessidades. Criamos, então, o Control-A. Control-A é uma plataforma extremamente sistematizada, organizada, que traz uma série de vantagens. É uma plataforma que, dentre todas as nossas atividades, ela ajuda ao operador de comércio exterior. Veja, importação e exportação, tá bem? Não é só exportação, é importação também, que é uma atividade extremamente importante. Então, nós temos aqui trabalhos de auxílio, de base, de todas as questões prévias às operações, então, validação e pesquisa de NCM, cálculo de custo real e estimado, um cálculo de custo nas suas importações, uma integração com o Siscomex por meio de API, que vai estar disponível em breve. Então, por meio da plataforma, chega-se também ao registro da operação, seja importação ou exportação. Vamos ter também uma integração com a emissão de certificados de origem tanto os comuns como também os demais relacionados aos acordos comerciais internacionais que o Brasil tem, não é, com outros países e outras regiões, o Mercosul com outros países e regiões, emissão automática de documentos, espelhamento de documentos. Em breve teremos também uma API para emissão da nota fiscal, tanto na importação como na exportação. Importações, a geração da nossa entrada, vocês sabem disso. E também, obviamente, uma quantidade enorme de elementos do nosso dia a dia. Nas importações e nas exportações, geração de documentos e integração de parceiros. Quais são esses parceiros? O seu cliente, no caso da exportação, o seu fornecedor, no caso da importação, você tem ali acesso direto. Tanto no momento que o seu fornecedor lhe envia a documentação, você traz esse material para dentro da plataforma, faz o tratamento da plataforma, compartilha com o seu despachante e todas as demais atividades. Então, tudo aquilo que você precisa realizar para que a sua operação de importação e exportação ocorra de forma prática, segura e eficaz, está aqui no Control-A. É o resultado de um trabalho conjunto, da necessidade de vocês, da nossa equipe técnica, tudo isso feito para auxiliar a todos vocês. Acesso e uso do Control-A, que já está disponível. Estamos aí no ambiente beta, fazendo os últimos ajustes, mas o acesso ele é gratuito para todas as empresas brasileiras. Então, diante de tudo isso, com gerenciamento de processos, simulação de custo, emissão de relatórios, documentos, etc., você tem uma plataforma completa para que você possa ter certeza de fazer boas operações. E é interessante que nós também vimos uma outra necessidade muito importante dos nossos associados, dos nossos participantes aqui das nossas lives. Então, nós não somente criamos uma plataforma para que você possa operar importação e exportação, como também colocamos um elemento fundamental para atender às suas necessidades. Quais? Exatamente o marketplace de prestadores de serviços especializados para o comércio exterior. Então, você que já teve um momento em que, obviamente, em primeiro lugar, um despachante aduaneiro, um agente de carga, uma corretora de câmbio, um banco, isso é no nosso dia a dia, mas são tantas as necessidades, uma inspeção pré-embarque, uma certificação e tantas outras questões, nós entendemos que vocês precisavam ter acesso exatamente a esses prestadores de serviços, e esses prestadores de serviços deveriam ser adequadamente qualificados, verificados, para termos certeza que estamos colocando vocês em contato com prestadores de serviços adequados, não é? E, obviamente,
também negociamos mais uma questão, que é a questão de que os usuários do Control A, ao acessarem esse prestador de serviço, têm condições diferenciadas do mercado convencional. Então, se você acessa um dos prestadores de serviços aqui descritos, diretamente, você vai receber o preço de mercado. Agora, se você o faz através do Control A, você recebe condições especiais. Por quê? Estamos trabalhando aqui em grupo. Então, aqui as condições são especiais, porque é para atender um grande grupo de empresas brasileiras que estão atuando debaixo desse cuidado todo especial que a São Paulo Chamber of Commerce está dedicando a vocês. Pois bem, o que nós já temos lá no nosso marketplace, não é? Nós já temos acesso a fornecedores de serviços de crédito para exportação e importação. Vamos falar sobre isso, inclusive, nessa manhã. Logística, courier, sourcing, né? Se você faz importação e precisa achar um fornecedor na Ásia, na Europa, onde quer que seja, nós temos serviços de sourcing, seguro de crédito de exportação. Olha aí, vocês da antiga devem lembrar que isso acontecia, existia no ano passado. Depois de tanto tempo ficamos sem, mas e existe novamente. As questões de acesso já garantidas para que vocês tenham condições especiais. Você que é pequeno exportador, não é? Você não precisa mais se preocupar. Você tem quem te ofereça seguro de crédito de exportação para a sua pequena operação. A inspeção pré-embarque, despachantes, carga aérea, carga marítima, agenciamento de câmbio, transportadora terrestre, seguros de carga, análise de crédito internacional. Você quer fazer negócio com um cliente novo? Por que não uma análise de crédito internacional? Isso também vem por aí logo, logo. E tudo isso, como nós falamos, com condições especiais. Se você encontra esse fornecedor de serviços fora, ele vai te dar as condições do mercado. Mas aqui dentro, você vai ter a oportunidade de ter condições diferenciadas e isso vai ajudar muito aos seus negócios. Tá certo? E hoje nós vamos falar sobre o quê? Vamos falar dessas operações internacionais, a parte financeira. Então, nós, dentro desse esforço, nós até revisitamos algumas das coisas que nós já falamos. Nós já falamos sobre isso aqui de uma forma geral. Nós falamos sobre a questão da operação financeira, questão de câmbio, financiamento, seguro. Então, nós queremos trazer para vocês exatamente esse conhecimento mais específico, né? Na hora do contrato de câmbio nas exportações, nós temos, você que opera, você sabe, dinheiro chegou, você tem que fazer um contrato de câmbio. Você precisa pagar uma importação, você precisa fazer um contrato de câmbio. Então, você tem exatamente essas operações no dia a dia, no pronto. Neste ambiente, você não tem que financiar. Você não precisa fazer uma antecipação ou algo assim. Não. Chegou, tem dinheiro, faz o fechamento para pagar a sua importação. Ou chegou, você simplesmente converte para reais, coloca na conta. Mas e quando nós precisamos usar essa oportunidade para financiamento? Garantir um tempo antecipado ou posterior para que esse recurso financeiro se transforme em potencial de negócio para você. Dentro desses quesitos, aqui na contrato de câmbio de importação já mencionei, mas eu quero trazer exatamente a questão do financiamento. Né? Quando eu falo da questão do financiamento, eu preciso, obviamente, mostrar para vocês que nós precisamos buscar recursos. Em que momento? Antes e depois do embarque. Nas nossas oportunidades, não é, de financiamento de exportação e de importação, o que eu preciso? Recursos, não é? Nesse ambiente, nós trazemos aqui e vamos compartilhar em seguida exatamente essas questões que nós temos para apresentar um convidado especial, que é o nosso pessoal aqui que vai falar sobre isso hoje. Bom, financiamento de exportações. Quais são as grandes questões que nós temos? Nós temos as questões antes do embarque e depois do embarque. Eu somente, obviamente, falando a respeito disso de uma forma geral. Antes do embarque, você precisa financiar a aquisição de matéria-prima para a sua produção. Na questão pós-embarque, você vai financiar o seu cliente internacional, para que ele, então, pague posteriormente, não é, ao embarque. Mas, para isso também, você deve pensar, e nós não vamos falar sobre isso hoje, mas vamos falar em outra oportunidade, crédito de exportação, né? Seguro de crédito de exportação. Isso aí é muito importante. Dentro desse conceito todo, nós temos também, no momento pré-embarque, eu tenho o ACC. O que o ACC faz? Ele me dá o recurso, me garante o recurso, quando eu tenho o pedido em mão, para que eu possa adquirir matéria-prima, transformá-la e exportar. Exatamente tendo uma trava de câmbio que me garante a operação.
No caso posterior, que é exatamente aquele momento que eu darei prazo de pagamento para o nosso cliente, eu preciso, da mesma forma, fazer aquilo que nós fazemos no Brasil, né, como quando fazemos venda, que é o desconto de duplicata. Eu fiz a venda, mas eu preciso do recurso, porque já produzi, já gastei energia, já gastei força de trabalho, agora eu tenho que remunerar essa venda. Então, eu antecipo esse recebível. E aí eu tenho os ACS, não é? Nós vamos ver isso já em detalhes em seguida. E aí, falando da importação, mesma questão. Eu quero adquirir uma máquina, eu quero adquirir matéria-prima, mas eu preciso fazer com que esse recurso tenha uma certa antecipação, porque eu não tenho capital. Ou eu tenho capital, mas não quero me desfazer dele para esse propósito. Então, eu faço também o uso de ferramentas de financiamento das importações. Isso aí ajuda a minha operação. Pois bem, até aqui eu fecho por aqui e vou apresentar o pessoal que vai falar em detalhes, né? É o povo que opera. Nós temos a Brauna. A Brauna é uma corretora de câmbio. Essa corretora de câmbio ela é especializada dentro desse ambiente de importação e exportações e várias outras coisas, gente, que eu não havia ainda falado para vocês, que vocês vão ver hoje. Nós vamos ter conosco nessa manhã o Paulo Henrique Ferreira de Almeida Filho. Ele é sócio e head de operações internacionais da Brauna. Ele está no mercado financeiro há mais de 10 anos, não é? Desde 2012, iniciando trajetória no Banco Itaú. Então, vejam, atuação em bancos, não é? Tem ali sua formação em engenharia, mas como a maioria de nós que operamos no comércio nacional, nem todos somos formados em comércio exterior, não é? Temos outras formações, né? Esse que vos fala também é formado em outras questões, que é direito, mas operamos aí há tanto tempo. Vamos ter também conosco o Carlos Alberto Nogueira, que é gestor da área de pessoa jurídica da Brauna Investimentos, e ele tem atuação em capitais financeiros já há muito tempo. Ele é economista pela FEFISA, matemático pela Universidade de Santana, experiência de 45 anos no mercado financeiro, sendo 35 junto a bancos com pessoas jurídicas de médio e grande porte. 3 anos aí como consultor de empresas, 6 como diretor comercial do BLB Brasil, auditores e consultores, e 1 ano como especialista de operações de crédito no mercado financeiro e de capitais no escritório de assessoria de investimentos. Então, vejam, nós temos aqui um pessoal que vive, né, nesse ambiente financeiro, né, como vocês bem sabem, eu aqui, apesar de atuar em muitas das áreas, em praticamente todas as nossas áreas de comércio internacional, não sou especialista no tema finanças. Então, por isso, nós vamos ter aí a participação deles nos trazendo essa informação tão importante. Então, Paulo Henrique, Carlos Alberto, eu agradeço muito a participação de vocês e passo já a palavra para que vocês nos tragam essa informação tão relevante, tão importante, que são as operações financeiras aí no âmbito do comércio exterior. Com você está a palavra, por favor. Obrigado pela introdução. Aqui é o Carlos que está falando. Quero agradecer aí a atenção de vocês. Difícil de falar da carreira de cada um, né? Mas a gente já passou por diversos bancos também, pequenos, médios, grandes, então a gente já tem essa formação de banco e sempre trabalhando numa área de comércio exterior também. Então vai dar para a gente ajudar bastante vocês hoje nessa manhã aqui. Olá, pessoal, bom dia. Bom, primeiramente, é um prazer enorme estar aqui firmando essa parceria, né? Firmamos essa parceria como agora comentou anteriormente, Maurício também. É um desenho que a gente vem falando isso há pouco mais de 1 ano, né? Então, foi algo cuidado no muito detalhe para poder entregar o melhor para vocês aí na ponta, né? Então, a gente sentou na mesa com a Glória, com o Maurício e chegamos nesse desenho para que vocês tenham um melhor atendimento, né? E ser um diferencial para vocês aí na ponta, né? Diferentemente de atendimento mais bancarizado, né? Então, a gente vem nessa contramão, né? E antes de a gente começar aqui, rapidamente, o Danilo também está presente na nossa sala, ele é sócio aqui da Brauna, né? E vai dar para vocês um breve resumo aí do que a Brauna Investimentos é para vocês, tá, pessoal? Boa, obrigado, PH, obrigado, Cabé, Glória, Maurício. Acho que a parceria sempre é muito rica para ambos os lados e, principalmente, acho que para todo mundo que está aqui, a ideia é realmente fortalecer o nível de conhecimento de vocês e, principalmente, as alternativas que a gente tem. Mas antes, eu só queria reforçar um pouco, falando da Brauna como um todo, tá? A Brauna, a gente é um escritório, né, de investimentos ali credenciado junto à XP,
mas vocês vão perceber aqui ao longo da apresentação que a gente não está, obviamente, limitado somente ao XP, a gente olha muito mais o nosso cliente em 360, por isso que hoje a gente tem heads em diversas áreas aqui, PH, né, comandando toda a parte de mercado internacional aqui dentro da Brauna, a gente tem o Carlos Alberto aqui, o Cabé, que toma toda a parte de Brauna empresas aqui interno, né, e outras áreas, como seguro, previdência, parte de investimento, planejamento financeiro e assim por diante. Tá? Então, a gente se preocupa muito com todo esse ecossistema. A Brauna hoje a gente tem em torno de 6,5 bi sob custódia, tá? Sobre nossa curadoria. Tá? A gente está com um pouco mais de 13 mil clientes já hoje dentro da nossa gestão. Tá? É um time que a gente está com um selo de eficiência em renda variável, selo de eficiência em PJ, selo de eficiência na parte de NPS, que é a qualidade de atendimento aos investidores, e a gente tem aqui um senso de urgência, tá? Um senso de uma mesa dedicada para vocês, tá? Para quem vem através da associação, a gente tem sim um carinho e uma atenção diferenciada frente aqui dentro das áreas, tá? Então, a gente está super à disposição e aproveitem esse conteúdo, que eu acho que vai ser muito rico para todo mundo, e fique à vontade para perguntar, acessar a gente aqui do nosso lado. Acho que é isso. Obrigado. Perfeito. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui falando de câmbio, né? Então, nesse primeiro momento, o que eu gostaria de deixar claro para todos vocês, tá? É referente ao nosso marketplace de câmbio, né? Hoje, quem está aí na ponta, hoje a pessoa jurídica, muitas vezes ela precisa ir em diversos bancos ou bater em várias portas para poder conseguir rodar a sua operação, seja ela ali de câmbio, seja ela de financiamento, né? Então, o que nós vemos aqui para apresentar para vocês é poder trazer um atendimento especializado, tanto da minha mesa como a mesa do Cabé, né? E entregar a melhor solução para vocês, tá? Que pode ser aqui dentro da própria posição do Banco XP, como também de bancos parceiros, né? Então, a gente tem essa posição dentro do Banco Ouro Invest, da Ecoval, outros bancos também. Então, isso facilita para vocês o negócio de vocês. Então, como está nesse fluxograma, né? Então, a demanda chega para a gente entende a demanda de vocês e procura onde melhor essa operação vai ser rodada, tá? E voltamos com a solução para vocês, tá? Seja ela aqui na XP ou seja ela via parceiro, tá? Então, acaba sendo um braço a mais para vocês, para que vocês não tenham que bater de porta em porta, tá? Então, a gente faz isso para vocês, tá? E eu, como head de operações internacionais aqui do escritório, eu sei de todas as operações, assim como o Carlos Alberto também, todas as operações que passam por aqui, de todos os clientes, né? Então, fiquem tranquilos que a gente tem essa proximidade e esse é um diferencial, né, que a gente alinhou com a associação, com a Control, na verdade, né, para deixar vocês mais próximos da gente, tá, pessoal? Falando um pouco aí de câmbio pronto, então, hoje, como o Maurício antecipou, né, anteriormente, o câmbio pronto, ele ocorre aí com operações liquidadas em D0, né, até meio-dia, isso é o câmbio pronto, né? Então, o cliente que precisa receber a sua exportação, né, ou um cliente que precisa fazer a sua importação, remeter esse recurso, hoje a gente consegue fazer isso no D0, né, até o meio-dia. Posterior a esse horário, ele ocorre no dia seguinte, na liquidação, tá? Só que aí vem um diferencial para vocês aqui, tá, pessoal? Hoje a gente consegue fazer pela XP, pela nossa posição, em até D5, né? Ou seja, se você vem aí no Banco Itaú, Santander, Bradesco, eu vim do Banco Itaú, por exemplo, você tem que pagar a sua importação em até 2 dias, né? Aqui pela XP você consegue efetuar o pagamento até 5 dias. Então, se você fecha a operação comigo na segunda, um importador ele tem até sexta-feira para efetuar esse pagamento, tá? E não é necessário um câmbio futuro ou uma linha de crédito para isso. Então, eu consigo operar um câmbio pronto em até D5, tá? Hoje o Banco XP é o único banco que faz isso e a gente vai conseguir passar isso para vocês, tá? Além do fato de a gente ter isenção do custo do SWIFT, né? Vocês aí na ponta, mais do que ninguém, sabem que os bancos acabam cobrando por esse contrato de câmbio, né? Uns $10, eu já cheguei a ver banco cobrar $40 pelo contrato de câmbio. Por aqui, vocês terão isenção nesse contrato de câmbio, tá? Então, e quando a gente fala essa isenção de contrato de câmbio, nenhuma das pontas, elas saem defasadas, tá? Então, ou seja, algumas corretoras aí no mercado, ou alguns bancos, eles falam, eu te isento a tarifa de contrato, né? Porém, você fecha
10 mil dólares e chega 9 mil dólares 550, chega a menor no destino, assim como também pode acontecer na entrada. Aqui a tarifa é hour, né? Então a gente trabalha com o sistema hour, ou seja, você mandou 10 mil dólares, vai chegar a 10 mil dólares. Assim, se mandaram 10 mil dólares, vai receber 10 mil dólares, tá? Então não tem nenhum desconto aí, nenhum deságio na cobrança dessa tarifa de contrato, tá, pessoal? Então, isso aqui é um breve relato aí sobre o nosso câmbio pronto. Falando sobre a taxa de câmbio, né? Esse aqui é o que mexe no ponto aí da PJ, né? Da empresa. É a maneira que você consegue aumentar a sua margem financeira aí na ponta, né? Quando você vem para a área de... Quando você vai buscar isso no banco, primeiro que você fica refém do seu gerente ali, que muitas vezes não é especialista em câmbio, né? E não tem problema, né? Então, ele tem que ter uma visão generalista, né? Só que aí você acaba tendo um pouco de perda no retorno dessa sua demanda. Assim como também você fica refém ali, às vezes, de uma URA, você ligar um 4004 para poder fechar a sua operação, né? E o terceiro ponto, que é onde a gente chega aqui, é que é a taxa de câmbio, né? Então, a taxa que os bancos acabam operando ultimamente, recentemente, é uma taxa de câmbio mais cara, né? Então, a gente tem exemplos reais aqui de clientes que chegam para a gente com, por exemplo, o euro estando aí a 5,30, se é um exportador, o Banco Santander vai pagar para o exportador R$ 5,00, 5,10, né? Num cliente que está, um exportador, por exemplo. Hoje, via XP, por exemplo, a gente já conseguiu reduzir a mais de 10 centavos esse deságio. Então, a gente paga para o exportador em torno de 5,20, tá? Então, isso é um exemplo, tá, pessoal? Só para demonstrar para vocês como os bancos vêm cobrando caro na taxa de câmbio e a gente consegue trazer uma taxa de câmbio diferenciada para vocês, tá? Via Banco XP, nós temos as 12 principais moedas do mercado, né? E quando não conseguimos efetuar essa operação via XP, a gente acaba efetuando isso via banco parceiro, que aí vocês vão ver mais para frente com os nossos bancos parceiros, como o Banco Travelex, Banco Orinvest, Banco Daicoval, tá? O que vocês podem perguntar? Já tenho cadastro num banco parceiro. Não tem problema, tá? A gente consegue fazer o tombamento do cadastro de vocês que já está ativo em outro banco e trazer para cá e a gente ser o negociador de vocês, né? Então, eu pego aquela taxa que o banco fez e eu reduzo essa taxa para vocês na operação de câmbio, tá, pessoal? Então, isso acaba também sendo um diferencial para vocês aí na ponta, tá? Eu quero entrar num detalhe, você pode aqui alguns minutos para falar um pouco sobre agora o NDF, né? Antes de a gente entrar na parte de Trade Finance, tá? O que é o NDF, tá, pessoal? Para você que é exportador e para você que é importador, eu acredito que para uma PJ, para uma empresa, né, você saber qual que vai ser a sua dívida, quanto você vai ter que pagar ou receber daqui a 3 meses, 90 dias ou um ano, enfim, o prazo que você definir, é o ideal, né? Eu comento, acho que no mundo ideal, o balanço da empresa funcionar como um reloginho, né? Saber as entradas e saídas corretamente. O NDF, o derivativo, ele vem nesse sentido, tá, pessoal? Então, trazendo ele é um contrato de termo de moedas, tá? Então, ou seja, no momento que você fecha esse contrato com a gente, você não precisa entregar a invoice, você não precisa entregar nenhum documento, né? É claro, basta ter ali as margens financeiras, né? Que a gente pode entrar no detalhe futuramente, tá? Mas o conceito do NDF é isso, é eu travar a minha taxa do dólar futura, né? Então, um exemplo rápido, eu, importador, preciso pagar 100 mil dólares daqui a 90 dias. Nós não sabemos quanto que vai estar o dólar daqui a 90 dias, né? Então, o que o NDF vem fazer para ajudar você, importador, por exemplo? A gente vai na nossa mesa, é feito os cálculos, como a diferencial de taxa de juros, vencimento, e a mesa me fala que daqui a 90 dias o dólar possa estar a R$6, por exemplo, tá? Sendo assim, eu fecho esse contrato de 100 mil dólares, né, com dólar a R$6. Eu já sei, empresa, já sei que eu daqui a 90 dias eu tenho uma dívida, eu tenho um contrato de vencimento com esse dólar a R$6, tá? Se esse dólar chegar a 6,50, você está tranquilamente, você está despreocupado pelo fato de você já saber que você já tinha um contrato a 6. O que o banco faz? O banco acredita na conta de vocês
essa diferença de 50 centavos por dólar, né? Então, ou seja, a gente vai acreditar na conta de vocês, no mercado, esse dólar está 6,50 e você efetua o pagamento, tá? Então, isso num caso de um importador que queira se proteger contra a alta, tá? O mesmo serve para um exportador. Para quem é exportador, muitas vezes quer se proteger contra a queda, porque ele não sabe, às vezes, quanto que vai estar esse dólar daqui a 90 dias, né? E aí pode prejudicar na operação aqui internamente. A gente também consegue desenhar esse fluxo do NDF, né, para exportador também, tá, pessoal? Então, essas são algumas soluções de câmbio que eu trouxe aqui para vocês, tanto do câmbio pronto, também como o derivativo, tá? Para vocês terem aí um geral de como esse câmbio pode se comportar antes de a gente entrar aqui no Trade Finance, tá? Maurício, você quer falar alguma coisa? Eu acredito que não. Bom, não, você quer falar alguma coisa, Maurício? Não, estou aqui me organizando aqui nas minhas informações. Então tá bom. Prossiga aí, porque tem, como eu já havia falado, pessoal, tem coisas que eu não opero, tem coisas que vão além, não é, do meu conhecimento e uso. Tá fantástico essa questão dos derivativos. Perfeito, perfeito. Obrigado. Beleza. A gente vai seguir agora por Trade Finance, né? Eu vou colocar o Trade Finance, né? A gente passa pelo Fininp, pelo ACC, pelo ACE, né? Que são financiamentos aí em moeda estrangeira. Então, que a gente também toca aqui pela mesa, além de outras linhas de crédito, né? E o Carlos Alberto, né? Ele que é o nosso Head Corporate aqui dentro da Braun Investimentos, ele vai conseguir passar para vocês um pouco mais aí sobre os 6 principais pontos, né? Tanto da moeda estrangeira, como na linha de crédito aqui nacional, tá, pessoal? Vocês estão em boas mãos, o Cabelli tem de experiência bancária o que eu tenho de idade, tá? Então, mais que isso. Então, ele entende muito bem aí tanto do Trade Finance como da linha de crédito. Vai lá, Cabé. Bom dia novamente a todos aí. Vamos começar pela parte de importação. Hoje, o que está acontecendo, né? Normalmente, aí, você que é importador, às vezes quer importar com um prazo mais alongado e o seu fornecedor lá fora, ele não... Às vezes não concede esse tipo de linha para você, em função, ou às vezes, de desconhecê-lo no começo, se for um primeiro relacionamento, ou, às vezes, até por uma política da própria empresa de não querer fazer esse tipo de operação. Então, o que a gente tem aqui disponível? Nós temos as linhas de financiamento de importação, né? Essas linhas, na realidade, o que significam? Dentro do prazo que você acordou, que pode até ser o seguinte, eu compro há 30, 60 dias para pagar, mas, poxa, eu estou precisando de mais 180 para pagar, por exemplo. Fazendo o prazo total de 240 dias. Então, o que a gente faz? Nada mais, nada menos a partir do momento que eu tiver uma linha de crédito pré-aprovada junto aos parceiros que nós trabalhamos aqui, o banqueiro paga o teu importador no prazo que você foi combinado, e você só vai nos pagar, ou vai pagar ao banco, no caso, no prazo que você combinou com o banco, no prazo que você contratou com o banco. Exemplo, fechei um Fininp de 180 dias. Eu fechei com o meu fornecedor a 60, então hoje, dia 18 de agosto, eu vou pagar dia 18 de outubro para o meu fornecedor. Quem vai pagar sou eu. Eu, banco, né? Eu, entidade financeira. Eu pago para ele 18 de outubro e você só vai me pagar lá em 18 de abril. Estou fazendo as contas de padaria aqui. Mas é só para vocês entenderem que eu consigo refinanciar essa tua importação dentro de um prazo mais alongado, né? Essas operações incidem uma taxa de juros. Só fazer um breve parênteses aqui. Nós aqui da Brauna trabalhamos com os bancos chamados boutiques. Então, não são os bancos que vocês, acho que normalmente trabalham, dos 6 maiores bancos que estão aí no mercado.
a gente trabalha com os outros bancos que têm uma flexibilidade maior de operação, de crédito, de negociação. Só que esses bancos também têm um custo de captação um pouco mais elevado do que um banco de rede. Isso também influencia no custo do dinheiro. Mas esse financiamento, ele sai, pela experiência nossa, ele sai muito mais em conta, entre aspas, do que se você for ao mercado financeiro e tomar um recurso desse diretamente, uma operação de capital de giro em reais. Tudo você precisa ver qual é a estratégia que você tem na sua empresa com relação a compras e vendas. Mas é um custo mais acessível, mais palatável do que, às vezes, ir direto no banco e tomar um crédito vinculado em reais. Tudo deve ser a proteção que vocês podem fazer. Tá ok? Então, essa é a maneira de crédito. Qualquer dúvida, se quiser colocar depois no chat, a gente vai... Vocês vão perguntando e eu vou te conversando aí com vocês sem problema nenhum, tá? Vira para a minha página. Sim, perfeito. Desculpa. Agora vamos entrar nas linhas de crédito de exportação, tá? O ACC, eu até quero só fazer, Maurício, você vai me perdoar, eu vou fazer uma pequena correção do que você disse. Por causa da pandemia, houve uma circular da 4002 do Banco Central que o prazo entre ACC e ACE passou para 1.500 dias, tá? Então, foi dobrado esse prazo. Em função de todo esse problema de pandemia, problema de logístico mesmo, né? Hoje, se vocês forem olhar nos mapas, aí você vai ver que só tem container do lado oriental do mundo. Então, hoje, em função de tudo isso, ampliaram-se esses prazos, tá? Então, o que é um ACC? O ACC é o seguinte: seu cliente, acho que vocês, se vocês não conhecem, eu vou falar aqui mais didático, mas vocês têm tanto conhecimento quanto eu aí. Seu cliente lá fora fez um pedido para você do seu produto e você, para fabricar esse produto, você vai necessitar de uma linha de crédito, porque o capital de giro para poder produzir aquela mercadoria. Então, você pode fazer, para esse tipo de operação, para amparar essa sua exportação, você pode ir ao mercado e solicitar uma operação que chama-se ACC, que é o adiantamento do contrato de câmbio. Tá? Então, você vai ao banco, ele faz uma análise, e até vou fazer novamente outro parênteses. Tudo que nós estamos falando depende de uma análise criteriosa de crédito feito pelos bancos. Ok? Então, eu quero deixar muito claro aqui, porque pode ter empresas que a condição é uma, pode ter empresas que a condição é outra, tudo vai depender de uma análise muito feita pelos departamentos de crédito dos bancos. Tá? Mas, voltando, fecha parênteses, você vai ao banco e você solicita, por exemplo, poxa, eu preciso para fabricar esse meu produto 60, 90 dias, 180 dias para poder fabricar esse meu produto. O banco antecipa este valor para você, em reais, referente aos dólares que você negociou, ou parte deles, sendo que o valor máximo seria o valor do pedido, teoricamente, tá? A não ser que seja um contumaz exportador, que você pode fazer um pedido de um valor, um pacote, e depois ir... conforme você vai exportando, você vai abatendo do valor que você solicitou. Mas você pede aquele valor, ele te entrega reais e cobra uma taxa de juros que é do mercado externo mais a variação cambial, ok? Então, esse é basicamente os dados que você necessita para fazer esse tipo de operação. Quero deixar meio claro o seguinte: esses critérios de até 2 anos, o mínimo de $1 milhão, dependendo do parceiro, a gente pode conseguir um valor menor, tá? Um mínimo de fazer uma operação de ACC de valores menores.
tudo vai depender da análise de crédito, do tipo de banco que nós trabalhamos aqui. Sim, e tem até um ponto, né, que já questionaram também anteriormente, que é sobre qual a taxa de juros, né, que pode ocorrer entre uma CC e uma CE. Isso também é muito variável, né, entre os bancos que vão estar praticando essa operação, tá? Mas sempre a gente utiliza a tabela Labor, né, a taxa Labor como parâmetro, né, e mais algum percentual ali em cima, né? Recentemente, alguns ACCs e ACEs, eles giraram em torno de 9% a 10% ao ano, tá, pessoal? Mas isso para um cliente, dependendo da natureza da sua operação, se é uma commodity, se não é, e dependendo do volume que você tem hoje de financeiro, né, do seu balanço, a gente consegue negociar essas taxas, tá? Legal. Outra coisa que é importante é uma operação isenta de IOF, ou seja, você se acaba tendo um custo menor de uma operação em função de ser uma operação isenta de IOF, ok? O ACE é a outra ponta da sua venda, né? Então, você lá precisou de uma grana para fazer a mercadoria, e depois você colocou essa mercadoria no porto, lá no container, e está mandando a sua mercadoria embora. E aí você negociou lá com o teu cliente, antes, lá na época do pedido, que você vai receber daqui 60 dias, por exemplo, da data do embarque. Esta fase entre o embarque e a data de recebimento, a gente colocou o nome de ACE, que é o adiantamento sobre as cambiais que foram entregues, né? Então, a partir do momento que você exportou, você vai pegar toda aquela documentação, aquele BL, fatura, Packing list, aquela montão de documentos, você entrega no banco e o banco transforma aquilo. Eu sempre falo, dentro do jargão lá de banco, né, que eu trabalhei, a gente transforma de um ACE de um ACC para um ACE, tá? E aí você faz esse desconto de saque e você pode receber, já zerar a tua operação ali, dependendo do tipo de venda que foi feito, se tinha uma carta de crédito envolvida ou só é uma cobrança, tudo isso vai depender de uma análise da operação que vocês fizeram, tá? Aqueles critérios também pode deixar do jeito que está, dá para a gente fazer com coisas menores. A nota de crédito de exportação, ela é utilizada para fornecedores, é como se fosse um ACC, mas na realidade é o seguinte, você toma isso em reais, você não fica exposto ao dólar, ok? Então, você toma um recurso, entre aspas, como se fosse um capital de giro, né? É um capital de giro, você não fica exposto à variação cambial, também não tem IOF, tá? E ele também, vamos dizer assim, abraça ou contempla as empresas que fornecem para exportadores. Vou dar um exemplo besta. O cara que fabrica o limpador de para-brisa e precisa da borracha. Se você é um fornecedor de borracha para uma indústria de limpador de para-brisa, você consegue se beneficiar desse empréstimo porque você fornece um produto que vai na cadeia produtiva do seu cliente que exporta. Tá certo? Esse já tem um valor um pouco maior, realmente, você necessita de um target maior para você conseguir uma operação desse tipo junto ao mercado financeiro. Os pré-pagamentos de exportação, não digo que eles acabaram, mas com 1.500 dias hoje de ACC, eles que quase, não digo que inviabilizaram, mas eles se tornaram um pouco menos palatáveis, vamos chamar assim. Mas o que é? Só para vocês terem uma ideia. Você é um exportador contumaz para um cliente contumaz lá fora, você tem um contrato até com ele, fala, eu estou exportando parafuso, todo mês eu exporto $100 mil de parafuso, eu vou exportar isso durante 10 anos. Eu posso pegar este contrato que você tem de longo prazo e antecipar totalmente essa receita que você terá nesses próximos 10 anos, eu vou poder te antecipar esse valor, tá? Baseado nesse contrato e nessa performance que você tem
de exportação dessa mercadoria para esse único cliente seu na outra ponta. Então, essa é uma modalidade de crédito que eu, particularmente, fiz alguns anos atrás, que a gente fez até uma fábrica, um cliente tomou para fazer uma fábrica, para vocês terem uma ideia, naquela época, porque ele tomou aquele recurso de longuíssimo prazo e, conforme ele vai exportando, ele vai aplicando, como a gente diz, vai diminuindo daquele saldo devedor do valor que você tomou junto ao banco. Tá? Então, esse é um pré-pagamento de exportação. A SBLC é uma modalidade de crédito quando você necessita dela, normalmente você é um importador que precisa tomar o cliente lá fora, ou ele precisa de recurso, ou ele não confia, desculpa falar desse jeito, ou não confia em você, ou não confia no nosso país, né? Sim. Então, ele precisa de uma garantia a mais para poder fazer a venda para você, né? Então, o que a gente faz? A gente emite uma carta de crédito, uma Standby Letter of Credit, dizendo quais são as condições negociadas por você, importador, para adquirir aquela mercadoria do seu exportador. E você emite isso utilizando a sua linha de crédito perante o banco, e o banco emite essa linha de crédito, emite essa carta de crédito para você. O seu exportador lá fora, recebendo essa carta de crédito, ele tem uma garantia dupla. Ele tem a garantia que você vai pagar, mas se caso você não pagar, o banqueiro vai pagar isso. Dentro da stand-by existem algumas outras... É bom vocês saberem, mas às vezes pode ser que o teu importador lá fora, desculpa, o teu exportador lá fora fala assim, eu quero uma carta de crédito confirmada. Aí você vai envolver mais um banco que diz o seguinte, se a empresa X não pagar, o banco Y está responsável. Se por acaso esse banco Y não pagar, o banco Z, que é o confirmador da carta de crédito, ele paga essa operação. Então, ele tem uma garantia muito maior. E é lógico que vocês sabem, quanto mais essas garantias são envolvidas, maior é o custo dessa abertura dessa carta de crédito. Uma coisa que eu gosto sempre de ressaltar, desculpa, o inverso também significa a mesma coisa. Você não acredita no seu importador, você pede uma carta de crédito para ele e essa carta de crédito dá toda a segurança para você poder fazer a tua exportação. Sim. Sempre um adendo que eu faço. O banco, seja lá fora ou seja aqui, ele não negocia mercadoria, ele negocia documento. Então, suponha, você está importando um equipamento e, por acaso, o seu exportador mandou tijolo, você vai ter que confirmar isso com o seu exportador, porque para o banco, se ele escreveu que ele mandou o equipamento, você tem que pagar o equipamento. E o tijolo, se veio, é um problema seu com o teu exportador lá fora, ok? E vice-versa, tá bom? Esses foram alguns pontos, né, que o Cabé trouxe aí sobre o Trade Finance, que a gente consegue trazer como soluções para vocês, né? E aqui eu gostaria de reforçar sobre o nosso comprometimento com a lavagem de dinheiro, né? Então, sempre que você for buscar por XP, por Brauna, por nossos parceiros, não vão estar em nenhum momento citado com o PLD, com a lavagem de dinheiro, né? Então, a gente faz esse PLD muito bem feito, né, que é a prevenção de lavagem de dinheiro. Então, quando a gente estiver em contato com vocês, a gente vai precisar entender qual é o histórico da empresa, quanto tempo vocês estão no mercado, qual o tipo de material que vocês importam e exportam, quem está importando, quem está exportando, para que o compliance não venha barrar essa operação, tá, pessoal? Então, aqui, até porque isso gera uma multa, né? Então, qualquer indício, né, de lavagem de dinheiro, a gente pode ser multado aí, né? E isso acabar afetando a imagem de todos, né? Tanto da empresa, como da parceria, como da própria Brauna e da XP, né, pessoal?
E a gente tem um outro ponto aqui que a gente gostaria de deixar com vocês, que é sobre o fato do câmbio turismo, tá? Então, a gente consegue ter uma taxa diferenciada para vocês no câmbio turismo. Então, tanto no papel moeda, como também no Visa Travel Money, né, o VTM, a gente consegue oferecer tanto na pessoa física como na pessoa jurídica, tá? Então, e um diferencial também é o fato de você não precisar ir até o banco para poder retirar essas moedas. Vocês fazem isso tudo online, tá? Tudo via solicitação com a gente, e o recurso é entregue para vocês na casa, ou na casa de vocês, né, no endereço residencial, ou no endereço comercial, tá? Fica a critério de vocês. Então, caso vocês precisem, a gente também está aqui na ponta para poder auxiliar vocês nessas demandas, tá, pessoal? Como eu falei no começo, né, aqui são os nossos principais parceiros no câmbio, né, muitos deles, como o Darkoval e o Urivest, são nossos apoios também em relação ao Trade Finance, né, além de outros bancos também, né, como o Cabé citou, e pode citar aí, como o Banco Sofisa, Banco Master. Então, tem muitos bancos que conseguem atender vocês. Como eu falei no começo, né, a demanda chega para a gente entende onde essa operação vai ser melhor para o cliente, né? Em qual banco parceiro a gente consegue rodar essa operação sem necessidade de vocês irem atrás dos bancos, né? Então, é papel nosso achar o banco para a operação de vocês, tá, pessoal? Deixa eu só fazer um adendo. Alguém pode perguntar aí no chat, quanto vai custar isso para vocês? 0. Tá? Essa busca de um parceiro, de um novo parceiro financeiro para vocês, e até uma coisa, a hora que a gente coloca a parceria, vocês com o nosso parceiro banco, o relacionamento fica entre vocês e ele. Nós aí já começamos a sair fora para deixar vocês negociarem. A gente faz a primeira negociação e as outras são tocadas por vocês, tá? Já dentro de um limite pré-determinado que foi feito. Lógico, se houver algum problema, nos acionem. Mas o custo para fazer isso, nós não cobramos nenhum tipo de consultoria e nada. O que a gente quer de vocês, a partir do momento que vocês nos acionarem, é que vocês trabalhem conosco, sejamos parceiros, né? Por isso dessa parceria que nós estamos fazendo, né? De que vocês trabalhem também conosco no sentido de todas as operações, todas as oportunidades que vocês tenham, e vou até esticar um pouquinho, nós estamos falando só sobre o mercado de câmbio, das operações de câmbio, mas aqui a gente faz as mesmas operações para o mercado de capitais e para o mercado financeiro, tá? Então, uma necessidade de um capital de giro, uma operação maior, mais, como a gente chama, né? Mais parruda, que a gente possa levar até para o mercado de capitais, nós temos toda a estrutura aqui dentro com capacidade para atendê-los. O que a gente quer? Sermos parceiros das suas empresas, aqui pela Abraúna, através com a XP, com vocês aí. Exatamente. Então, é isso que a gente gosta de enfatizar. Isso tá não tem um custo adicional, né? Hoje vocês já têm ali o atendimento diferenciado por estarem plugados aí na associação, né? Então, não existe um custo a mais para vocês terem todos esses benefícios de proximidade que a gente vai ter com vocês, entender a operação de vocês e trazer o melhor negócio aí para a ponta de vocês, tá, pessoal? Agradeço aí a atenção de vocês até esse momento. Vê se tem perguntas, né? Isso, o Maurício vai ver com a gente. É isso aí, pessoal. Maurício, deixa eu só fazer um adendinho aqui. Então, já o PH acabou de comentar que não terá custo adicional em relação a isso, a parceria. Muito pelo contrário, tá? Só para reiterar que vocês terão mais benefícios com essa parceria. Exatamente. Muito bem, então eu agradeço aí a vocês dois, Carlos e Paulo, né, pela brilhante apresentação, porque realmente esse mundo de finanças ele é fundamental, não é? Ninguém entra no comércio exterior por simplesmente pelo esporte, não é? A gente entra exatamente para a realização de operações que gerarão receita, não é? Então nós precisamos ter essa cautela, esse cuidado aí e contar com parceiros especializados, profissionais, como vocês demonstraram que são. Isso aí é muito importante. Bom, vamos passar para o nosso tempo de perguntas e quando nós fazemos aquele nosso tempo inicial das inscrições para participarem dos nossos eventos,
nós sempre abrimos já para que a pessoa apresente algumas perguntas, não é? E aí, ao final, a gente vê se a pergunta foi ou não atendida com aquela apresentação e deixamos aí os nossos palestrantes escolherem ali qual ele acredita que poderia falar um pouquinho mais aqui do que ele apresentou. Então, com isso, eu trago duas perguntas que nós tivemos ali no tempo da inscrição. A primeira delas veio da Agda Pulseno, da Gemu Indústria Limitada. Ela pergunta assim: segurança e garantia para continuar vendendo aos clientes argentinos por conta das medidas atuais do banco local. Estamos vendo atraso de até 180 dias. Essa é a primeira pergunta aí para vocês, Carlos e Paulo. Deixa eu abrir aqui o microfone, né? Houve, né, existe, né, essa restrição, né? Uma das alternativas que algumas empresas vêm atuando, né, é o fato de, ao invés de vir diretamente ali da Argentina para cá, né, até porque tem essas limitações, né, essas restrições, muitas vezes o fornecedor, quem está lá importando essa mercadoria daqui, por exemplo, ou precisa exportar, né, efetuar os pagamentos por outras contas que não sejam da própria Argentina, né? Então, já teve clientes que, por exemplo, quando vai exportar isso para a Argentina, pergunta: poxa, você tem uma conta no Bank of America, no Citi, dos Estados Unidos, porque aí você remete esse recurso de lá para cá, né? Sem passar pela Argentina, antes que eles bloqueiem esses dólares, né? Isso é uma solução paliativa, na verdade, né? É porque isso é um problema político que está acontecendo lá, né? Financeiro e político do país. Eu trabalhei no Banco Argentino durante 5 anos. Eu participei do Mercosul na época, da montagem do Mercosul. Então, é um problema realmente político e é difícil da gente, não é só a Argentina que passa por isso, exportar para a Venezuela também. Hoje o CCR, que é o Convênio de Créditos Recíprocos, está muito enfraquecido em função disso. Então, exportar hoje para a Argentina, e o argentino, normalmente, ele já tem conta em dólar fora da Argentina, eles já são um povo dolarizado. Então, se possível, você conseguir receber via fora da Argentina, seria importante. Muito bem, agradeço. E aqui nós estamos tendo, inclusive, manifestações do pessoal já em cima desse tema, não é? Mencionando se o SML não seria aí uma solução. E ao abordarem, expliquem aí o que é SML, esse povo. Sim, o SML ele seria uma solução, né? Infelizmente, não são todos os bancos. Eu acredito que somente o Santander que deva operar com isso, tá? A gente e não é trivial essa operação, tá? Que o que seria, né? O SML é quando vamos supor que eu tenha que exportar 100 mil dólares, né? Ou estou importando 100 mil dólares de morango, uma carga de morangos, por exemplo, da Argentina, tá? O que acontece? Ao invés de ter a wire transfer, né? Ao invés de ter a transferência internacional dos recursos em dólar, né? O que é feito? O cliente lá na Argentina, ele deposita em pesos mexicanos no banco dele, lá, por exemplo, o Banco da Nação Argentina. Pesos argentinos, você quer dizer? Pesos argentinos, o que eu falei? Desculpa. Pesos mexicanos. Pesos mexicanos, perdão. Ele deposita pesos argentinos lá no banco dele, né? E aí e acontece o crédito em reais aqui no Brasil, né? Os bancos se comunicam, né, por via essa balança, então deposita-se pesos argentinos lá e acreditados em reais aqui no Brasil, né? Acho que até no chat aí me comentaram que talvez o Banco do Brasil e Itaú, eles também operam, até porque eles têm posição lá na Argentina, né? Para acontecer isso, o banco da SML tem que ter uma posição no país destino, tá? Sempre tem que estar nas duas pontas. Sempre entendeu? as duas pontas têm que estar posicionadas. Então, você tem que pensar aí, a Itaú, não sei se acho que Bradesco tem em Buenos Aires, Banco do Brasil... E o HSBC também. O HSBC. Só que o HSBC não tem no Brasil, né? Não tem no Brasil. Sim. E o Santander que eles têm lá, entendeu? Então, eles já têm essa posição lá na Argentina e eles conseguem fazer troca de moedas sem a necessidade de converter para o dólar, sem fazer o triângulo dólar. Maravilha. Então, acontece SML no Uruguai, só que o Uruguai paga pagamento de moeda local. Né? Fica aí essa informação. Maravilha, vamos seguindo aqui adiante. Então, aí nós temos a segunda pergunta do tempo das inscrições,
da Tamires Kaiser Ramos, da Cerâmica Almeida Limitada. Ela pergunta sobre o hedge cambial, travas, oscilações cambiais. Então, eu acredito que ela queira saber exatamente sobre o hedge, não é? E, Tamires, aproveito para convidar você para uma rodada de negócios que nós estamos tendo aí com fornecedores de cerâmica da Índia. Nós mandamos convite para você. Fica aí o convite aí reforçado, tá bem, Tamires? Depois você me fala o seu e-mail que eu mando específico para você. Talvez tenha ido para alguém que não está lendo os e-mails. Foi o seu Almeida, eu mandei para o seu Almeida, inclusive. Bom, então, vamos lá, falar de hedge cambial, por favor. Exatamente, o hedge, ele é essencial aí, né, no caso, para a pessoa jurídica, né, ainda mais em anos de eleição que a gente está agora, né, então, isso traz muita volatilidade para o câmbio, né. Esse hedge cambial, ele traz mais previsibilidade para o seu caixa. É Tamires, né, Maurício, que comentou? Isso, então, Tamires, esse hedge ele traz mais previsibilidade para o seu caixa, tá? Por quê? Porque você vai já saber qual que vai ser o seu pagamento para o banco no final do contrato, né? Você pode fazer esse hedge através, por exemplo, como eu falei aí no início, né? Através do NDF, por exemplo, ou até mesmo também do contrato de câmbio futuro, né? Que a gente também consegue fazer via Banco XP, né? Que nada mais é do que você fazer essa trava futura, né? Saber quanto você vai gastar ali daqui a 90 dias, por exemplo, daqui a um mês, as tesourarias dos bancos se comunicam, fazem os cálculos de quanto vai estar esse dólar daqui a 30 dias, você firma esse contrato e você assume esse compromisso com esse dólar futuro, né? Se o dólar subir ou se ele cair, você está tranquilamente posicionada naquela taxa que está travada, né? Se subir, o banco vai colocar essa margem na sua conta para aí sim você pagar a sua importação, né? E caso esse dólar venha cair, você vai depositar essa margem na conta, mas de qualquer maneira você vai estar pagando um dólar melhor no mercado. Questionário: qual a diferença do hedge para o NDF? Não existe a diferença, né? Na verdade, o hedge cambial, né? O NDF ele é um instrumento de hedge, né? Então, ele contempla ali o hedge cambial, né? O NDF. Assim como outros instrumentos também, como as opções, né? Então, o cliente poder fazer uma opção que seria um seguro, né? Eu não coloquei aqui na apresentação porque ele é uma estrutura muito mais complexa, né? E às vezes um pouco mais cara para a empresa, mas a gente consegue desenhar isso. Caso você tenha interesse, Tamires, você aciona agora, né? Aciona o pessoal da associação através do formulário, e aí eu consigo voltar com vocês para a gente poder estruturar isso, tanto a parte de opção, de NDF, ou de câmbio futuro, tá? Mas no NDF é um instrumento de hedge, tá? Maravilha, agradecemos aí. Então, Tamires, entre em contato com a gente. Bom, agora entrando já nas perguntas de hoje, foram postadas aqui, estão postadas no nosso chat, né? Começou com elas foram acontecendo ao longo da sua apresentação, então algumas informações foram respondidas. A primeira delas aqui é a Thaís, ela pergunta se vocês estão operando com o Banco XP, né? E ao final vocês trouxeram aí exatamente os bancos, não é, com quem vocês têm a operação, XP, Decoval, Trevelex e outros. XP não é? é um dos nossos parceiros. O XP é um dos nossos parceiros. Sim, exatamente. E é onde a gente consegue ter essa margem maior e mais flexibilidade no câmbio. De taxa, de prazo. Maravilha. A Cláudia, da G-Trade, ela gostaria de saber a média da taxa de juros para o FINIMP. Tá. Olha, o FINIMP, como eu comentei, né, ele varia, e o Cabé pode complementar, varia muito da natureza da operação, das garantias que a gente pode colocar, do faturamento da empresa, né? Então, tudo é muito relativo, né? Historicamente, tá? A gente rodou recentemente o FINIMP com 8%, a taxa de juros de 8% ao ano, tá? Foi uma boa taxa para o cliente, né? Até porque ele tinha 10 no Bradesco, se eu não me engano, e 9,7% no Santander. E a gente conseguiu fazer 8%, né? Aqui via nosso parceiro, via Banco da Ecoval, né? Como o Cabé falou, é um banco boutique. Então, diferente dos bancões, né? Colocando entre aspas aqui, por ser um banco menor, a gente consegue ali mensurar uma taxa menor para vocês, tá? Só complementando, o nível de taxa, eu sempre falo assim, taxa, limite, prazo, a gente vai ter que levar muito em consideração uma coisa que vocês viram lá, que era contumaz lá na nossa apresentação, uma coisa chamada kit banco. Né? O que significa o kit banco? São as informações financeiras e cadastrais das empresas. Uma vez
analisado isso, é que o banco precifica qual vai ser o prazo, a taxa e o quanto você vai poder tomar de recurso para poder fazer uma operação de crédito. Tá certo. Muito bem. Seguindo adiante, pergunta da Jaqueline Liberato. Quais as garantias que geralmente os bancos exigem nesses contratos? Algum site comparativo de taxa de juros para ACC, ACF, NIMP? Não. Como eu falei, não dá para você fazer um comparativo. É diferente de você entrar num site de bancos para comparar a taxa de financiamento de automóvel, né? Que todo mundo tem aquilo ali meio que blocado daquela forma. É como eu falei, você pode ter uma variação de 7 a 10, 12, garantia vai depender da análise de crédito da empresa. Então, cada caso é um caso. É difícil da gente poder generalizar, né? uma análise de crédito. Aí, tá? Maravilha. E ainda no mesmo assunto, tem a pergunta do Jairo Deverê, que ele fala o seguinte, é muito mais um comentário do que uma pergunta. Tá. Ele diz que o problema do ACC são as garantias que os bancos exigem. Muitas vezes, boleto de cobranças do mercado interno. Pode Querem comentar sobre acontecer. isso? Pode acontecer do banco querer garantias de recebíveis em reais, né? Pode acontecer. Isso que é por isso que eu falei, depende muito de cada e até o próprio negócio, né? Vamos falar assim, porque para quem você está exportando, qual é o prazo disso? Então, tem uma análise muito genérica, pode acontecer. Mas se você for levar em consideração, agora, pensando um pouquinho, se eu for um tomador contumaz de crédito, e se eu for para o mercado em reais tomar dinheiro e descontar esses boletos, vamos chamar assim, eles ficam mais caros do que se eu tomar o ACC e colocar esses boletos em garantia. Tudo depende do fluxo de caixa da empresa, entendeu? Mas acontece. Sim, com certeza. Eu acredito, bom, pelas operações que eu já realizei, normalmente um ACC, quando nós fazemos essa busca do ACC junto ao banco, quanto melhor a qualidade do meu pedido, melhor as condições do meu ACC. Cartas de crédito, normalmente, elas costumam ser suficientes para dar essa garantia ao banco. Mas quando eu estou com uma venda não amparada por carta de crédito, esse ACC ele sempre vai ficar mais complicado e o banco, obviamente, ele vai querer alguma coisa real de garantia, viu, Jairo Deverê? Por isso que acaba ficando, obviamente, mais complicado, tá certo? Então, tá joia, obrigado. Então, indo aqui adiante, pergunta da Ana Lúcia. Ela diz assim, bom dia, não entendi a informação ACC mínimo de $1 milhão. Então, ela quer saber a questão do $1 milhão. O que acontece é o seguinte, é por isso que eu falei eu até na apresentação, eu não gosto de colocar valores mínimos, né? O target mínimo para isso. Então, desculpa, o nome dela? Ana Lúcia. Ana Lúcia, não leve em consideração esses valores mínimos, porque nós temos parceiros aqui que eu trabalho com valores menores, mas eu tenho bancos, por exemplo, o caso do XP, né? O Banco XP, ele é um banco já mais seletivo. Quando eu for, desculpa chamar de seletivo, mas ele só trabalha com empresas de um target muito maior. Então, isso influencia na hora de concessão de crédito. Mas não se preocupa, não. A gente tem que analisar a sua linha, ver a sua necessidade e onde a gente pode encaixar. Muito bom. Tanto que você não trabalha só com a XP, mas também tem outros aí. Eu vi ali a Travelex, que é conhecida por ter operações bem interessantes, né, de um volume menor. É bem bacana. Muito bom. Agora tem a pergunta da Leila. Quais bancos no Brasil emitem SBLC? Pois já tive clientes que precisavam de SBLC e não conseguiu com nenhum banco no Brasil. Então, essa é a pergunta da Leila. Não tem muito, né? Não tem muito de banco, é mais da empresa, crédito, né? Eu volto a falar, todos os bancos emitem Standby Letter of Credit. É uma linha de crédito, tá? Então, todo banco emite. Só não vai emitir se ele achar que o cliente não é capaz de assumir aquele crédito.
Mas todo banco emite uma standby line of credit sem problema nenhum. É como na PF, né? Você vai até o banco pedir ali um empréstimo, só que o banco ele pode ou não conceder. A standby line é a mesma coisa. Então a empresa ela vai até o banco e o banco pode ou não considerar a SLBC. O nosso papel é pegar o contrato social, o balanço da empresa, o faturamento, ver qual que é o negócio e falar para o banco, você consegue uma carta de crédito para essa empresa? Né? E aí ele vai falar, nessas condições, com essa garantia, como é que você quer para a gente poder fazer? É a negociação que a gente faz primeiro para entregar para o cliente pronto, entendeu? Muito bem. Como sempre, né, a questão de financiamento junto a bancos é uma questão totalmente subjetiva. Tem que haver uma análise específica da questão do demandante do crédito. Né? Para cada um. Sabe o que acontece, Maurício? É assim, a operação no mercado, tanto no mercado de crédito, vamos chamar assim, principalmente do trade finance, quando você fala, tem duas coisas que no mercado bancário eles não gostam muito, que é a standby letter of credit e as garantias bancárias, as tal das fianças bancárias. São custos muito menores que eu tenho que cobrar e que impactam o balanço do banco. Então, o banco quer ter a maior rentabilidade possível dentro da mesma exposição. Vamos supor, só para fazer um paralelo, entre dar uma stand-by ou uma fiança bancária e dar um cheque especial para o cliente, ele prefere dar um cheque especial do que isso. Por quê? Porque eu vou ganhar muito mais de juros e a exposição no meu balanço é o mesmo. É o tal dos balanços dos bancos, lá que eles têm esse tipo de análise, entendeu? Então, é assim. Por isso que o stand-by fica um pouco mais ou o cara não quer fazer. A cor da Basileia. Falhou a memória na hora. A cor da Basileia. Isso mesmo. Maravilha. Jaqueline Liberato, perguntando assim, se eu quiser fechar um câmbio com vocês, quanto eu pago de tarifa de contrato e qual o spread que vocês cobram? No ACC, quais as garantias que o banco vocês cobram geralmente? Com relação ao câmbio, né, a gente comentou ali no início, hoje o diferencial que a gente consegue trazer para vocês, né, pela parceria que a gente tem com a associação, que a gente firmou com a Glória, né, com o Maurício, com todo o time, é o fato de ter isenção da tarifa de contrato de câmbio, tá? Então, hoje, o custo dessa operação via Banco XP, ela é isenta, né? Então, você não vai pagar uma taxa de câmbio para poder fazer essa operação. E o spread, ele varia muito do valor da operação, né? Quanto maior for o seu envio ou a sua entrada, menor é o spread. Então, eu tenho um spread para $10 mil e eu tenho um spread para $100 mil, tá? Então, varia muito isso, mas, de fato, tá? O que eu posso garantir é que tanto para $10 mil como para $100 mil é menor que dos bancos grandes, tá? Mas é muito importante, a gente reforça, né? Sempre que vocês forem acionar, a gente acionar via o formulário, né? Que já foi colocado aí no chat, né? Acionar via associação, para que a gente possa fazer essa triagem aqui internamente, tá, pessoal? E isso garante melhores taxas para vocês. Exatamente. Senão fica perdido, a gente não sabe para quem que é e a gente sabe que tem aí essa parceria com a associação, tá? Muito bom. Maravilha. Bom, Márcio Souza entra também numa questão das garantias. A garantia Performance Bond é muito usada? Depende do tipo de utilização que ele vai ter. Performance, normalmente, ela significa que você está construindo, por exemplo, eu quero uma garantia que é o que hoje a gente também utiliza muito no mercado brasileiro, que são os seguros garantia. Nada mais, nada menos, o Performance Bond é um seguro de performance. Isso é muito utilizado ou na engenharia, seguros para engenharia, para ver se o negócio está sendo entregue conforme o planejado, conforme o descrito, e para fabricação de máquinas, equipamentos, sempre tem uma necessidade de uma performance bond para saber se aquela máquina vai ser entregue naquele período, se não, e ter o ressarcimento do valor que foi acordado. E até porque tem antecipações de valores, uma série de coisas. Mas depende. Performance bond eu vejo muito sendo usado em contratos de commodities, não também. É? O performance, porque tem aquela data que tem todo aquele planejamento de datas de entrega e quantidade, né? E a performance bond ele visa
garantir Se e não assegurar se não for cumprido naquela data. Por isso que eu falei, são coisas de exportação de longo prazo, ou que você exigir um pré-pagamento, por exemplo, dessa exportação, coisa do tipo, sempre tem um acompanhamento de uma garantia. Tá certo. Então fica aí, Márcio, a resposta. Não é muito utilizado se você considerar as operações convencionais. Agora, quando falamos de longo prazo, grandes volumes ou grandes valores, aí fica aí a possibilidade de usar o performance bond. Tá certo? Rodrigo, pergunta do Rodrigo, qual o valor mínimo ou faturamento mínimo para o FINIMP? Para o FINIMP, o valor mínimo é em torno de $50 mil, tá? A gente consegue, às vezes, aí brigar por um valor menor de $30 mil, mas acaba sendo não tão viável pelo tamanho, né? Então, fica muito caro para $30 mil. Então, a gente sempre fala em torno de $50 mil como mínimo, tá? E o faturamento, ele tem que estar gerando ali em torno de 12 milhões de reais, tá? Mais ano. 12 milhões de reais ano, tá? Então, se no ano você tem um faturamento de 12 milhões de reais, é possível a gente conseguir uma linha. Faturei 10 milhões de reais em 2020, então em 2021. A gente entende que teve pandemia, por isso que é um atendimento personalizado, né? Porque a gente coloca na mesa o cliente, então ele pode ter faturado 5 milhões da pandemia e 12 milhões no ano anterior. Então, a gente tem que entender cada caso, tá? Mas seria em torno de 12 milhões. Maravilha. Ok. 12 milhões de faturamento da empresa para ter acesso a esse FINIMP de 50 mil. Exatamente. Né? E até para caber essa proporção, né? Ok, entendido. Bom, aí nós temos a pergunta da Renata, que ela pediu para vocês voltarem naquela explicação sobre a modalidade de financiamento dos parafusos para a Argentina, que cobriu o contrato todo por antecipado. Ela quer entender como é que, para vocês dizerem de novo, como é que foi essa lógica. Tá bom, então deixa eu falar. Isso aí é só um exemplo, tá? Não vai falar não vai exportar parafuso para a Argentina, pelo amor de Deus, eles não estão pagando. Pelo amor de Deus, Renato. Então é assim, o que acontece? Vamos supor que já vou trocar, você está exportando parafuso para os Estados Unidos, está melhor lá. Você exportou, você tem um contrato para exportar 5 anos de parafuso para eles a $10 mil por mês. Então, nós estamos falando que você, em um ano, exporta $120 mil e, no total, $600 mil em 5 anos, certo? Você pode chegar para a gente e falar assim, poxa, eu queria antecipar esses 5 anos de contrato. Eu já venho exportando para ele nos últimos 10 anos, ela é quanto mais pagadora, eu vou olhar lá para saber quem que é a empresa lá nos Estados Unidos, exporto para a GM lá nos Estados Unidos. Eu pego esse contrato e eu te antecipo esses $600 mil para você utilizar aqui no Brasil. Então, vou construir uma nova fábrica, vou comprar novos equipamentos, vou fazer o que você tiver que fazer, ou até vou comprar matéria-prima também para exportar essa mercadoria. E aí, todo mês, você vai exportar $10 mil. E você vai continuar exportando. Só que quando você exportar, é como se fosse, aqui no mercado brasileiro, como se eu tivesse te dado uma conta garantida e todo mês você está amortizando essa conta garantida. $10 mil no mês, você já não deve 600, você deve 590, 580 no mês seguinte, e os juros vão incidindo pelo saldo devedor. Esse é um pré-pagamento de exportação. Ok. Bom, maravilha. Renata, se você agora entendeu, dá um de acordo. Dá um joinha aí. Dá um joinha aqui. Tá certo? Obrigada. Como se chama essa operação? Pergunta ela. Pré-pagamento de exportação. PPE. 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 Nem eu sabia, viu, Renata? Pré-pagamento de exportação. Mas é aquilo que nós estávamos conversando, Maurício. Com esse advento do ACC a 1.500 dias, quase que você, não é que elimina a operação, mas você deixa de estar ela usada, né, normalmente, porque as pessoas agora estão tomando com mais longo prazo. Perfeito. Tá ótimo, então. Muito bem. A Angélica, Angélica com K, ela pergunta para nós assim, qual é o valor mínimo da operação
no caso do Finimp? A gente comentou Os já 50 mil anteriormente. dólares que nós estávamos comentando. Mantém Pode ter 50 menor? mil dólares, Pode. esse é o modelo. O modelo, vamos dizer assim, o nível de taxa é 50 mil dólares de valor. Pode ter um pouquinho a menos? Pode. O Sim. banqueiro não é tão travado, mas se eu chegar com 5 mil, não vai dar jogo. Entendeu? Exatamente. Para o câmbio também, tá, Angélica? E até reforçando isso com todos, para as operações de câmbio não tem limite mínimo também, tá? Então, você queira pagar uma invoice de 300 dólares ou que você queira pagar 3 milhões, todas as pontas você consegue atender, no mínimo e no máximo, no caso do câmbio pronto, né? Nos pagamentos aí antecipados, enfim. Então, nesse câmbio pronto não tem mínimo. Muito bom. Agora nós temos também a pergunta da Milene da Empower. E as linhas BNDES e Exim, pré e pós-embarque? Eu acho interessante aqui essa pergunta, vou até acrescentar já umas ideias, que são aquelas linhas de crédito, não que tem recurso público. Então, Isso. seria interessante, BNDES é sempre tão famoso, tão reconhecido, o banco que financia. Comentem aí para a gente, então, já tanto essa questão dela, como também essa realidade, dessa facilidade de acesso a essas linhas tão famosas. O problema todo hoje, no atual momento que nós estamos atravessando, é que o BNDES está trazendo tudo para dentro de casa, né? O BNDES não está fazendo tantas linhas de pré, os Exim, ou para exportação também. É uma linha que, para a gente chegar lá, é mais demorada. Diria para você o seguinte, eu vou fazer aquela mesma analogia do cheque especial e da garantia de uma performance bond, por exemplo, ou do seguro garantia. Para o banqueiro, não é interessante, porque ele, no BNDES, o risco de crédito dele, emprestar o dinheiro para você via Exim, BNDES, ou via um ACC, para ele o risco de crédito é o mesmo, sendo que no BNDES ele recebe muito menos, entendeu? Então, levando em consideração isso, os bancos hoje não têm muito apetite para fazer operação de BNDES. Infelizmente, você tem que entrar através de um banco, né? Poucas empresas têm acesso ao BNDES fora do mercado bancário, vamos chamar assim, que tem acesso direto. Então, por isso que essas linhas eram umas linhas mais utilizadas antigamente, hoje estão menos utilizadas, vamos chamar assim, né? Os fundings também estão meio caros. O BNDES hoje não é um banco que está sendo, tanto em reais quanto em dólar, tão competitivo como era antes. Tá certo, maravilha. Pois bem, a última que eu tenho aqui é a do Fausto, da FITC. Existe a possibilidade de garantir o financiamento com o próprio valor da mercadoria comprada, ou seja, o equipamento? O equipamento é a garantia da operação? É uma importação ou uma exportação? Eu acredito que seja importação, né? Uma importação. Normalmente, quando você abre um Finimp, primeiro, vamos falar de linha de crédito, aquilo que nós estávamos comentando. Sempre eu vou ter que colocar eu vou analisar a linha de crédito para poder fazer a operação. Normalmente, banco não gosta de equipamento como garantia, né? O negócio dele é dinheiro. Então, o equipamento normalmente não entra. Mas, enquanto ele estiver viajando, enquanto a empresa não pagar, o equipamento é do banco, né? Enquanto isso está lá no balanço do banco. Mas, a partir do momento que você for fazer a liquidação disso, para tomar um capital de giro, eu acredito que seja isso. Para você tomar um capital de giro com a garantia da máquina, eu acho muito difícil. E tomar um Finimp com a garantia da máquina também eu acho meio difícil. É mais fácil pegar outros tipos de garantia. A gente aqui, o legal da Brauna, né, da nossa estrutura, é a nossa inteligência aqui. A gente consegue montar operações que talvez se encaixem no seu fluxo de caixa, no seu fluxo de pagamento, no seu fluxo de garantia.
Então, a gente gosta de sempre estar raciocinando as operações antes de dar alguma resposta, até mesmo antes de enviar para o banco. Quando a gente leva para os banqueiros, nossos parceiros, a gente já leva alguma coisa mais mastigada e mais palatável para ambas as partes. Então, a gente já entende o que o banco quer e a gente já entende o que o cliente precisa. E a gente tenta achar o meio de campo nesse ponto aí, entendeu? Maravilha. Pois bem, cheguei aqui ao final das perguntas. Yara, confirma? Ok, finalizamos. Então, Carlos, Paulo, agradeço muito aí a resposta e vou devolver aqui a palavra agora para a Glória, para encerramento, palavras finais. Queria fazer um adendo, né, com vocês aí. Maurício, obrigada pela apresentação. Tá tudo certo? O Paulo está fazendo aqui uma observação. Não, eu só iria fazer uma adendo, mas acredito que você vai reforçar também, né? Que a gente sempre, para poder ter uma celeridade, tá, pessoal, no retorno para vocês, a gente poder fazer esse onboard, esse cadastro inicial previamente, tá? Para quando surgir a demanda, tanto de câmbio, de crédito, né, do Felipe, que seja, já estar com o cadastro ok, tá? Então, quando você... assim que possível, que vocês puderem iniciar esses cadastros, já agilizaria aí no processo de conceder tanto uma taxa boa para o câmbio como para o crédito, tá? Maravilha, muito obrigado. E aproveitando, subiu aqui uma pergunta da Milene. E o seguro de crédito de exportação, não vamos falar? Milene, vamos, mas não hoje, porque nós temos aqui também, como nós já anunciamos, nós nos organizamos para trazer para vocês os prestadores de serviços especializados dos específicos temas. Então, nós temos algumas descobertas muito interessantes nesse ramo, e nós teremos uma empresa falando especificamente sobre de crédito de exportação, que você poderá ter acesso. É uma empresa pequena, média ou grande, você vai ter acesso. Okay? Então, fiquem ligados que nós vamos trazer seguro de crédito de exportação, sim. Está nos próximos dias, né? Acho que a gente até está prevendo aí para quando vai ser. A Glória está com a palavra. E ela vai falar sobre isso. Pessoal, antes da gente entrar nos últimos avisos, eu queria conceder as últimas palavras também para os nossos queridos palestrantes. Vocês querem falar alguma coisa para fechamento? Eu acredito que foi isso, né? Fala o nome do Cabé também, né? Então, a gente agradece imensamente a atenção de todos que estiveram aqui presentes, né? A gente está nesse contato com a associação, com a Glória, com todo o time, já está há mais de um ano, para poder desenhar um fluxo para vocês. Cuidamos com muito carinho, né, Glória, para poder chegar nessa live de hoje, né? Já tem um tempo, para que vocês possam ter um atendimento personalizado, diferenciado, e isso possa fazer diferença para vocês, tanto financeiramente como na qualidade do atendimento, né? Então, é isso que a gente vem prezando com essa parceria, tá? Muito obrigado, pessoal. Obrigada, PH. Só para te dar um feedback, viu? Acho que eu acabei não te passando. Nós indicamos a empresa, a Funespro, e ele fez aqui uma redação elogiando o atendimento de vocês e a agilidade, viu? Muito obrigada. É assim que a gente quer mesmo, que os nossos associados sejam tratados aí com bastante atenção e carinho. Muito obrigada. Muito obrigado. O Fábio é um querido, ele também sempre esteve proativo ali, mudou as documentações que a gente pediu, a gente voltou, a gente sempre foi próximo dele ali, então acho que essa proximidade faz diferença aí para vocês, né? Com certeza, muito obrigada. Pessoal, então, semana que vem a gente tem uma outra live, dando um pouquinho de continuidade, um pouco diferente do que foi apresentado hoje, é um produto novo, a gente vai falar um pouquinho sobre o crédito pré-embarque, e é um assunto que eu acho que vai interessar bastante vocês, principalmente aquelas que são micro e pequenas empresas, tá? A gente volta, então, semana que vem com a nossa próxima live, dia 25 de agosto, sempre no mesmo bate-horário, que é 10h30, ao meio-dia. Aos que se interessaram pela apresentação de hoje, a gente vai mandar para todos vocês a apresentação, a cópia do vídeo, e principalmente para vocês terem acesso a todos os serviços e produtos com benefícios da Brauna, a gente vai colocar aqui também o nosso link, formulário, para vocês preencherem, e só daí eles vão saber que é a negociação que a gente quer, que é especial para vocês, tá bom? Então, muito obrigada novamente pela participação de vocês, pela presença em mais uma. Nós já estamos na 32ª.
Fico muito feliz quando eu vejo aqui os rostos, como sempre, parecidos aqui, nomes que a gente está sempre aqui nos acompanhando. Então, mais uma vez, obrigado aos palestrantes, Maurício, agradeço, e a vocês também, uma ótima tarde, e a gente se vê na quinta-feira que vem. Obrigada!